cotação do dólar subiu nesta semana. A moeda americana chegou a R$ 2,14. É o maior patamar em 4 anos. Essa oscilação tem impacto aqui, na região metropolitana. O economista João Portela está aqui para nós conversarmos sobre este assunto. Boa noite, João. Obrigada pela presença. A primeira pergunta é, este impacto, ele é sentido primeiramente nos produtos importados? Sem dúvida, né? Porque diminui a concorrência, ou seja, com os produtos importados se tornando mais caros, diminui a possibilidade de se controlar preços através do aumento da oferta. Ou seja, se um produto está em elevação e o dólar está com um preço baixo, é possível você importar este produto aumentando a oferta e contendo o aumento de preço dele. Então, sem dúvida nenhuma, né, o mecanismo de dólar superestimado ou abaixo do seu valor ajuda no sentido de conter a inflação. João, agora quero te convidar para a gente assistir uma reportagem sobre o que pensam os empresários do setor calçadista a respeito dessa alta do dólar. Eles dizem que a cotação tem que ser fixa para que as indústrias possam competir. Nesta fábrica de Ivoti, no Vale dos Sinos, 15% de tudo que é produzido vai para a Argentina e para a Rússia. Para conseguir aumentar as exportações, a marca adota estratégias como divulgar a linha antes. Com o dólar variando entre R$ 1,96 e R$ 2,15, fica difícil negociar. Ele não reflete somente numa maior competitividade de preços para exportação, mas ele também traz alguns problemas em termos de importação, então traz uma inflação de matérias-primas. A ausência de uma taxa de câmbio fixa trouxe problemas para o Rio Grande do Sul. 350 milhões de dólares em calçados foram exportados em 2012. O resultado é o pior em 25 anos. A Associação das Indústrias acredita que o real forte diminui o poder de competição. O ideal no sentido de que recomponha a competitividade que nós tínhamos nos períodos de performance normal, digamos assim, seria R$ 2,40 por dólar americano. O maior reflexo da instabilidade da moeda está aqui na linha de produção. Quando a fábrica não consegue manter preços competitivos e perde em volume de negócios para países como China e Vietnã, os empregos são os primeiros a serem reduzidos. Se o dólar tivesse um valor fixo, os calçados poderiam custar até 30% menos. Os sapatos gaúchos ainda sofrem com altos impostos, encargos sociais, dificuldades de escoar a produção e com o preço da matéria-prima, que geralmente é importada. Hoje são cerca de 150 empresas exportadoras no Rio Grande do Sul. Como as vendas são fechadas muito tempo antes, a chance de perder clientes é grande. Mesmo diante desse cenário, os preços devem se manter. Embora estejamos já sofrendo algumas pressões de fornecedores, nós não estamos, por enquanto, aceitando nenhum repasse de custos, porque nós entendemos que essa cotação não está sedimentada. Isso, por enquanto, pode ser um movimento de volatilidade, alguma coisa de pressão externa, de mercados externos, então nós não estamos em solo firme ainda. João, você concorda com os empresários e acha que a cotação tem que ser fixa? Não. Todos os países que adotaram cotação fixa ao longo da história tiveram sérios problemas nas suas contas externas. Desde 1980, os principais organismos mundiais recomendam que os países adotem regimes cambiais de flutuação livre. Inclusive, nessa semana ainda, a presidente e o secretário da Fazenda reafirmaram essa disposição do Brasil, que adotou o regime de câmbio livre em 1997 e desde então tem sido assim. Evidentemente que nós temos alguns problemas, principalmente de taxa de juros, que atraem muitos dólares do exterior e fazem com que o real fique sobrevalorizado em relação ao dólar. Isso é um outro problema que o governo precisa enfrentar e é isso que faz com que os exportadores, principalmente os de calçado, sofram com essa cotação do dólar. O presidente da Bicalçados falou em 2,40, né? Realmente, hoje, a cotação do dólar
Se nós não tivéssemos esse movimento em função da taxa de juros, ela deveria estar localizada mais ou menos nessa faixa, 2,20 a 2,40. Né? Em relação a outros setores da indústria que nós temos aqui na nossa região, né? Essa cotação mais alta, ela é favorável? Favorável a qualquer setor exportador, porque o exportador vai receber mais pelo produto exportado. Né? Sem dúvida nenhuma, para qualquer setor exportador, o real desvalorizado em relação ao dólar é bom nesse sentido. Para o consumidor já não é tão bom, porque fica um pouquinho mais difícil do governo usar esse mecanismo como controle de preços, conforme a gente falou antes. Falando até nos consumidores, os gaúchos têm muito costume de frequentar os free shops, né? Qual o conselho, então, que tu daria para eles agora? Pesquisar, não ir por enquanto? Com o dólar mais valorizado em relação ao real, realmente todos os produtos nos free shops se tornam mais caros. Né? Tem que fazer um comparativo e ver se realmente vale a pena, né, essa compra nos free shops. Né? Há uma expectativa aí de uma desvalorização imediata do dólar, né? Tu concordas com isso? Vai depender muito do que, como o próprio empresário falou, isso não está muito bem sedimentado ainda. Ocorreu uma fuga de dólares nas últimas semanas, né? O governo tomou as medidas, como a isenção do IOF para as aplicações em moeda estrangeira. Agora, ontem, retirou o IOF, ou reduziu o IOF para derivativos em dólar, né? E essas medidas provavelmente vão ocasionar algum efeito. Tem também o rebaixamento de rating feito pela Standard & Poor's, o rebaixamento de rating do Brasil. Isso faz com que haja uma certa fuga também de dólares do país, fazendo com que o preço dele se eleve em relação ao real. Então, conforme disse o próprio empresário, esse é um movimento que ainda não está muito bem sedimentado. A gente não pode afirmar com certeza, né? Mas, se o governo não interferir no mercado, deixar que o dólar se ajeite livremente, né? E não houver um movimento em função da nossa elevadíssima taxa de juros, ele mais cedo ou mais tarde vai se situar ali no patamar de 2,30 a 2,40. Tá certo, João. Muito obrigada. Vamos agora, então, à previsão do tempo. A massa de ar frio que cobre o estado fez o dia amanhecer com temperaturas baixas. Em Vacaria fez 0 grau e sensação térmica de 3 graus negativos. No sul do estado houve pancadas de chuva em Jaguarão. No sábado, a previsão é de tempo bom. Vamos aos mapas. Amanhã o tempo vai ser ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. No início da noite, a nebulosidade aumenta e chove no norte do estado. Jaguarão amanhece com 7 graus. À tarde, as temperaturas não sobem muito. Em Cambará do Sul, faz 14 graus. Na região metropolitana, mínima de 10 e máxima de 21. Em Porto Alegre, tempo nublado com pancadas de chuva no final do dia. No domingo, a instabilidade que atua no norte do estado se espalha pelo Rio Grande do Sul, provocando pancadas de chuva. Na segunda-feira, o sol volta a aparecer no Rio Grande do Sul. Apenas na Serra e Litoral Norte, há previsão de chuva fraca. Veja no próximo bloco os últimos dias da Festa da Literatura em Canoas, em instantes. A Fundação de Saúde de Novo Hamburgo está com inscrições abertas para a contratação de médicos. Vão ser selecionados profissionais de diversas áreas. O salário previsto é de R$ 12.200.